Vamos nessa? De modo geral, a palavra aromático invoca associações agradáveis como o cheiro de café fresco ou de um pão doce de canela. Associações similares ocorriam no passado da história da química orgânica, quando os compostos ditos aromáticos apresentavam um odor agradável e foram isolados de óleos naturais. À medida que as estruturas desses compostos eram elucidadas, foi-se descobrindo que vários deles continham uma unidade estrutural específica. Já vou comentar aqui com vocês que unidade é essa, tranquilo? Os compostos aromáticos que continham essa unidade estrutural tornaram-se parte de uma grande família, muito mais com base em sua estrutura eletrônica do que nos seus cheiros, como as substâncias a seguir, encontradas em óleos vegetais. E ele nos deu aqui 6 exemplos de substâncias que são aromáticas. A característica estrutural dessa família de compostos é a presença de. Então vamos lá, galera. Vou colocar aqui um cardzinho para ensinar melhor para vocês o que que seriam esses compostos aromáticos, tá? Deixa eu botar aqui. Então vamos lá, galera. Primeiro, existem algumas condições para que você tenha um composto aromático. Primeiramente, o seu composto aromático tem que ser um composto cíclico. Professor, como assim composto cíclico? Um composto de cadeia fechada, como esse exemplo que eu coloquei para vocês. Eu tenho aqui 6 carbonos, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6 em cadeia fechada. Então, tem que ser composto de cadeia fechada. Esse composto, ele tem que ser planar. Como é que a gente vai fazer para que esse composto se torne planar? Vamos colocar ligações duplas dentro desse composto. Só que essas ligações duplas, no caso formadas por ligações π, precisam ser conjugadas. Ligações duplas conjugadas é a mesma coisa que ligações duplas alternadas. Você vai alternar essas ligações duplas do seu composto, ó, em uma ligação dupla, aí vem uma simples. Novamente, uma ligação dupla, uma simples, uma dupla e uma simples novamente. Então percebam que a ligação dupla, como vocês sabem, é formada por uma ligação sigma e uma ligação π. As ligações π desses compostos estão conjugadas entre si, fazendo com que todos os carbonos desse composto apresentem o mesmo tipo de hibridização. Eles são todos carbono sp2. E nós sabemos que carbonos sp2 têm uma geometria trigonal, vou botar aqui, ó, trigonal planar. Muito bem. Tá. O que vai acontecer então? O fato de você ter essa cadeia como sendo uma cadeia fechada e todos os carbonos planares, né, a cadeia em si toda planar, vai fazer com que seus elétrons da ligação π possam ficar desconjugados, eles possam ficar deslocados na sua cadeia. É como se eles ficassem pulando de um carbono para o outro. Então, eu vou ter, por exemplo, essa ligação dupla pulando aqui para o carbono, pulando para o carbono da direita. Então, vou colocar ela aqui embaixo agora, ó. Então, está aqui minha ligação dupla. Quando essa ligação dupla pular para o carbono da direita, a próxima ligação vai ter que pular para o carbono da esquerda. Então, está aqui, ó, a minha ligação dupla. E a ligação da esquerda vai ter que subir para a minha cadeia. Muito bem. Então, aqui eu tenho os meus elétrons deslocalizados. Esse fenômeno aqui na química orgânica, ele é chamado de ressonância. E guarda ele no seu coração, tá? Então, isso daqui, ó, ressonância. Um ponto importante que pode cair na sua prova do Enem é o seguinte: todo composto aromático, tá? Todo composto aromático tem ressonância, tem essa deslocalização de elétrons π. Mas nem toda ressonância acontece em composto aromático. Existem compostos que têm ressonância, mas são compostos de cadeia aberta. Tranquilidade? Tanto que, né, falando dessa ressonância aqui dos elétrons pulando de um carbono para o outro, lá na sua escola, você prefere desenhar esse composto da seguinte forma. Você coloca aqui os seus 6 carbonos, e para falar que os elétrons estão em ressonância, você vai colocar, ó, no centro dessa cadeia um círculo. Esse círculo aqui indica que você tem ressonância. Então, você pode chamar esse composto de aromático. No caso, esse é o menor aromático que nós temos, que é o anel benzênico, tudo bem? Um outro ponto importante. Para que você possa ser um composto aromático, você tem que seguir a regra de Huckel. Professor, como é que é essa regra de Huckel? É algum cálculo? Sim, o cálculo é o seguinte, ó. 4n mais 2 igual
a elétrons π. Então, quando eu fizer esse cálculo, o meu N ele tem que dar um valor inteiro. E os elétrons π, como é que eu vou contar? Muito simples. Vamos lá. Ó. Nós sabemos que cada ligação dupla é formada por uma ligação π. E a ligação π é formada por 2 elétrons. Então, aqui nós temos 2 elétrons π mais 2 mais 2. Se você contar, nós temos uma quantidade total de 6 elétrons π. Então, vamos colocar aqui 4n mais 2 é igual a 6, que é a quantidade de elétrons π. Muito bem. Se eu fizer esse cálculo, n vai ser igual a 6 menos 2 dividido por 4. Resolvendo o meu n, vai dar igual a 1. Significa que esse composto ele pode ser, então, aromático. Tranquilo? Lembrando que não existem aromáticos apenas com anel benzênico, tá? Existem outros tipos de aromático, mas todos eles têm que seguir essas regrinhas, que é importante você saber. Então agora vamos voltar para a nossa questão. Deixa eu tirar aqui. Muito bem. Gente, das estruturas que ele nos deu aqui, né? A presença do que vai fazer com que seu composto seja aromático? Ramificações? O fato de você ser aromático tem a ver com ramificação? Não, em nenhum momento eu te dei essa condição, tranquilo? Insaturações, os compostos aromáticos, eles são compostos insaturados, mas existem outros compostos com insaturações que não são aromáticos, então não tem nada a ver uma coisa com a outra. Isso aqui era só para te pegar, tudo bem? Anel benzênico, muito bem, né? No desenho que eu fiz para você, cadê? Nos desenhos que eu fiz para você, você tem o anel benzênico como sendo sua estrutura básica. E percebam, que todos esses compostos têm aqui o anel benzênico na sua estrutura. Então, aqui e aqui. Muito bem. Então, essa seria a resposta correta. O fato deles serem aromáticos, esses compostos aqui no caso, é porque todos têm anel benzênico, e anel benzênico é uma estrutura aromática. Tranquilo. Átomos de oxigênio não tem nada a ver, tá? O fato de você ter oxigênio não vai te causar aromaticidade, e carbonos assimétricos também não tem nada a ver. Isso daqui tem a ver com isomeria. Tranquilidade? Então, realmente, a resposta certa seria a letra C. Um ponto importante é que eu te dei uma geral sobre os compostos aromáticos, tá? Você pode depois assistir a uma aulinha mais completa para você saber como é que funciona muito bem essa classificação. Tranquilidade?